Como corrigir qualquer erro do plugin Disable Comments dentro do seu site? Essa é a dúvida que te trouxe para esse vídeo. Eu preparei uma lista completa com um passo a passo para corrigir todos os erros do seu site WordPress. De maneira rápida e objetiva, eu vou te ensinar com um tutorial completo como corrigir o erro que você está enfrentando, sem perder o seu tempo com soluções inúteis. Se é isso que você precisa, então vamos para o conteúdo. Está aqui um passo muito importante que você não pode negligenciar. Usar uma boa hospedagem de site. 90% dos problemas que nós encontramos em sites WordPress sempre são relacionados à empresa de hospedagem. Em alguns casos, a versão do PHP está desatualizada. Em outros casos, o PHP não tem alguma extensão permitida ou faltam recursos. Por isso, nós recomendamos os servidores da Hostinger. Independente de qual país do mundo você esteja, eles têm suporte multi-idioma e eles atendem o mundo inteiro. Eles têm um plano específico para o WordPress com gerenciamento e é um dos melhores planos para o WordPress. Nós testamos diversos sites dentro desses planos. Desde o plano inicial você pode hospedar a partir de 100 sites e eles são compatíveis com todos, absolutamente todos os plugins que nós já testamos até hoje. Não encontramos nenhum plugin que não funcione dentro do ambiente da Hostinger. Eles também têm dentro do painel um sistema para verificar vírus dentro de instalações de WordPress, fazer atualizações por dentro do painel e verificar compatibilidade dos plugins, o que vai te ajudar a resolver a maioria dos problemas. Tem um link na descrição e se você for adquirir um plano anual ou maior, utilize o nosso link para apoiar o nosso canal. Uma coisa muito importante, como a Hostinger tem uma política de devolução de dinheiro, caso você não goste do produto, você pode simplesmente fazer o seguinte: compre uma hospedagem da Hostinger, instale um site WordPress, instale todos os temas e plugins que você tem no seu site atual. Verifique se vai funcionar. Se funcionar, você sabe que o problema é na sua hospedagem de site e é o momento de você migrar. É só você trazer o seu site para dentro da Hostinger. Inclusive, a Hostinger faz a migração de forma gratuita para você. É só você aderir a um dos planos deles. Eu recomendo o Cloud Startup para sites que precisam de mais desempenho e chamar a equipe de suporte e eles te ajudam no processo de migração. Antes de fazer qualquer alteração, você deve fazer o backup do seu ambiente. É muito importante ter o backup do site. Mesmo que ele esteja com problema, faça um backup do site para o estado atual. Você pode pedir para a equipe do suporte da sua empresa de hospedagem ou pode contratar a Hostinger, link na descrição, e você pode ter o backup automático deles. O backup no painel da Hostinger é bem simples de ser feito, eu vou ensinar aqui e quase toda empresa de hospedagem é igual. Dentro do painel da sua empresa de hospedagem, você vai até arquivos e você vai ter a opção backups. Vindo aqui na opção backups, eu posso clicar em criar novo backup, venho selecionar, ele me avisa que ele vai substituir o backup anterior, continuar, e ele começa a criar o meu backup. Eu tenho que aguardar até esse backup ser concluído para que daí eu possa começar a fazer as alterações que vão corrigir os problemas dos plugins e dos temas dentro do meu site. Ok? Backup concluído. Agora você pode ir para o seu site, fazer as alterações necessárias. Caso você tenha problema, é muito simples restaurar o backup. Você pode vir aqui em restaurar o website, seleciona a data do backup que você fez, clica em restaurar e ele faz todo o processo. Isso na Hostinger. Caso você esteja usando outra empresa de hospedagem, é só entrar em contato com o suporte técnico e eles irão te ajudar a resolver, a fazer uma restauração caso seja necessário. Este é o primeiro passo para resolver problemas. Inclusive, caso você tenha um problema e não tenha nenhuma informação nova dentro do site, você pode tentar uma restauração dos backups antigos para ver se corrige o problema que você está recebendo. Uma maneira mais avançada de conseguir identificar erros no WordPress é utilizando o debug, o WP Debug. Vamos ativar esse recurso dentro do WordPress. No painel da sua hospedagem, você vai até Arquivos, Gerenciador de Arquivos e acesse o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Acesse a pasta pública HTML. Dentro da pasta pública HTML, procure o arquivo wp-config.
clique 2 vezes nele para abrir o editor e nós vamos rolar até o final do arquivo. Antes da última linha, nós vamos adicionar 3 linhas de código para definir o debug, ok? São essas 3 linhas de código que eu acabei de colar. Essas linhas de código vão ativar o debug e vão salvar o arquivo de log dentro de uma pasta que eu vou mostrar para vocês. Vamos salvar o arquivo, fechar, e agora o seu log estará dentro da pasta WP Content e será criado um arquivo chamado debug.log toda vez que o WordPress apresentar um erro. Eu não tenho nenhum arquivo aqui dentro, porque o meu WordPress não tem nenhum erro, então por isso eu não tenho nada dentro da pasta, ela está limpa. Mas caso o meu WordPress tivesse qualquer erro, o arquivo debug.log seria criado aqui dentro e eu poderia olhar dentro do log o que está causando esse erro. Verificar as extensões do PHP que os seus plugins e temas pedem pode te ajudar a resolver muitos dos problemas também. Aqui, dentro do painel de hospedagem, nós vamos em PHP Configuration, vamos em PHP Extension e verificamos as extensões que já vêm nativamente ativas e você não pode desativá-las. E logo abaixo, diversas outras extensões que você pode ativar opcionalmente. A maioria das empresas de hospedagem não tem este tipo de extensão disponível, por isso nós escolhemos a Hostinger como parceira. Vamos lá, um exemplo que eu vou dar, e isso é apenas um exemplo. Você pode usar essa base para qualquer plugin que você venha utilizar. Você vai no Google e pesquisa o nome do plugin e as extensões do PHP que ele precisa, ou leia a documentação. Por exemplo, aqui o Elementor tem o PHP ZZip Extension como uma necessidade. Ele precisa dessa extensão ativa. Por coincidência, ele também é uma extensão exigida pelo WordPress. Então é óbvio que o nosso site tem a extensão ativa, mas é importante você saiba que todos os seus plugins têm extensões do PHP que eles precisam para funcionar. Um plugin pode depender de uma extensão, outro plugin pode depender de outra. Então é importante que você tenha todas as extensões necessárias ativas. Como você descobre isso? Falando com o desenvolvedor do plugin ou lendo a documentação. Geralmente, a maioria das empresas de hospedagem vem com todas as extensões necessárias ativas, mas podem existir casos onde você tenha que testar para verificar se o seu plugin depende de alguma extensão adicional do PHP. Desativar os plugins do WordPress também é um passo que costuma resolver alguns problemas. Pode ser que o que você tem dentro do seu ambiente seja um problema de compatibilidade e não um problema específico com o plugin. O WordPress é um ecossistema gigantesco e, às vezes, alguns desenvolvedores desenvolvem plugins que geram conflitos com outros plugins. A melhor maneira de descobrir se o plugin que você quer usar tem conflito com algum outro plugin é vindo ao painel do WordPress e desativando os plugins. Clicando em desativar, o plugin simplesmente é desativado. Porém, isso tem um pequeno problema. Em alguns casos, você não vai conseguir abrir o painel do WordPress. Se o seu caso é um caso onde o WordPress sequer abre o painel, eu vou te ensinar como desativar o plugin de outra maneira. Abra o painel da sua empresa de hospedagem, vá até Arquivos e Gerenciador de Arquivos ou File Manager. Clique no seu gerenciador de arquivos e, ao abrir, você vai ter acesso à pasta pública HTML. Acesse a pasta pública HTML. Em alguns servidores, essa pasta pode estar nomeada como www. Vá até WP Contents, a pasta Plugins, entre nela e dentro da pasta Plugins você vai ver que você vai ter as pastas com os nomes dos plugins que você está usando. Por exemplo, aqui eu tenho um plugin chamado Full Wide Page Templates. O que eu vou fazer é desativar esse plugin, mas não por aqui. Se o meu WordPress não estivesse abrindo, eu poderia simplesmente renomear clicando com o botão direito, indo em Rename, e eu troco o nome da pasta. Eu vou apenas adicionar um underline no final e clicar em Rename.
ele trocou o nome da pasta e ao vir no WordPress e atualizar, eu verei que o plugin foi desativado. Então, se este plugin estivesse causando um problema na minha instalação do WordPress, eu teria desativado ele e o meu WordPress voltaria a funcionar, fazendo assim com que eu soubesse que este plugin é um problema. Caso este plugin tenha sido desativado, como eu fiz agora, e mesmo assim o WordPress não voltou a funcionar, eu devo continuar desativando os demais plugins, renomeando a pasta ou desativando eles pelo painel até que o WordPress volte a funcionar. No momento que o WordPress voltar a funcionar, eu vou saber qual plugin gerou o problema. Então eu vou voltar na pasta aqui e voltar o nome da pasta do plugin ao original. Trazer para o original o nome da pasta do plugin, retirando o underline, e assim o nome da pasta do plugin fica como deveria estar. Atualizo a minha página de plugins e agora eu posso novamente ativar o plugin, todos os outros, menos o plugin que criou o erro dentro do meu site. Assim eu vou saber qual dos plugins que eu tenho dentro do meu ambiente que gerou um erro no WordPress. Uma maneira de corrigir problemas também é alterando as permissões das pastas onde o seu plugin foi instalado. Em muitos casos, a pessoa descompacta um arquivo zip diretamente na pasta do WordPress onde o plugin está. E isso muda as permissões e o proprietário da pasta, causando erros críticos dentro do WordPress. Vamos novamente acessar o painel da nossa empresa de hospedagem, vir em Files, File Manager, acessar o nosso gerenciador de arquivos, o nosso File Manager, ir em Public HTML, acessar WP Content, ir até a pasta Plugins e aqui nós encontramos todos os plugins instalados dentro do WordPress. Percebam que eles têm uma permissão específica de pasta. Este é o padrão de permissão de pasta dentro da web. Se o seu diretório não estiver com essas permissões, você pode clicar com o botão direito, você pode vir em permissões e alterar as permissões. Percebam que a permissão é 755. Caso eu marque qualquer caixa, eu mudo as permissões. O padrão é 755. Marque a opção recursivo, diretórios e arquivos e clique em Update. Importante, caso você queira manter o estado original da pasta, antes de fazer a alteração, você pode clicar com o botão direito, vir em Arquivar, selecione o formato de arquivo e ele vai criar para você um backup com o estado original. Aqui a permissão está diferente, mas dentro desse arquivo zip as permissões permanecem as mesmas que estão na sua tela. Modificar a versão do PHP pode ser um dos passos importantes para a correção de problema no seu site WordPress. Independente se o problema é com um tema ou com um plugin, a versão do PHP deve ser compatível com ele. Vamos lá. Acessando a dashboard do meu sistema de hospedagem, eu posso vir em Advanced, em PHP Configuration e escolher a versão do PHP que eu quero utilizar. Cada empresa de hospedagem tem um painel diferente, mas todas têm a opção de troca de versão do PHP. Atualmente, o PHP 7.4 é o mais compatível com todos os temas e plugins do WordPress. O PHP 8 performa bem dentro do WordPress, mas ainda apresenta algumas incompatibilidades com alguns temas e plugins que os desenvolvedores não atualizaram ainda. Então, recomendamos que você mude para a versão 7.4 do PHP, clique em atualizar para que ele aplique a alteração, espere cerca de 3 minutos e tente novamente acessar o seu site, lembrando de limpar o cache todas as vezes que você fizer alguma alteração. Aumentar a memória do PHP. Este é um passo que resolve a maioria dos casos de problemas com plugins, principalmente casos de instabilidade, quando o site entra e sai do ar. Vamos lá. Vindo no painel da sua empresa de hospedagem, você pode clicar aqui em Avançado, PHP Configuration, e você vai cair nessa tela. Você vai até Opções do PHP, você vai descer até a opção que fala da memória do PHP. Aqui eu tenho definido para 512 megas, eu posso mudar para 1024, tendo em mente que o meu plano tem 3 gigas. Incríveis 3 gigas de memória RAM. Eu posso mudar, por exemplo, para 1024,
venho até aqui embaixo, salvo, e este passo, depois de alguns segundos, já pode mudar totalmente o desempenho do seu site, inclusive fazer com que vários plugins que estavam parando de funcionar pelo uso excessivo de memória, ou não excessivo, apenas o uso necessário, fazer com que eles voltem a funcionar. Então, verifique com a sua empresa de hospedagem se o seu plano tem valores de memória maior do que 1 GB 1024. O ideal é que os planos tenham mais do que isso, porque o PHP é apenas uma das partes que vai utilizar a memória da sua hospedagem. Agora vamos para a solução, onde nós iremos alterar o htaccess. Em muitos casos, restaurar o htaccess para o padrão do WordPress resolve a maior parte dos problemas. Porém, é importante prestar atenção no seguinte: caso você use um plugin de cache dentro do WordPress, você deve desativar o plugin primeiro. Se o seu WordPress não estiver sequer carregando, aí sim, você pode alterar o htaccess primeiro e posteriormente desativar o plugin de cache. A maioria dos plugins de cache alteram o arquivo htaccess do WordPress. Vamos lá? Eu vou abrir o meu painel de hospedagem novamente, vou vir no gerenciador de arquivos, acessar o gerenciador de arquivos e procurar o htaccess atual do meu site. Em public HTML, eu vou procurar o arquivo htaccess. Ele está aqui. A primeira coisa que eu devo fazer é criar uma cópia dele. Então, eu venho em Copy File, seleciono a pasta atual que eu estou, Copy, e ele vai criar aqui para mim, fora do public HTML, um outro htaccess. Um outro método para você fazer o backup também é simplesmente clicar com o botão direito e transformar o htaccess em um arquivo zip, por exemplo, e aí você vai ter o seu zip caso você precise restaurar. Ok, vamos abrir o htaccess. Percebam que o meu htaccess está completamente alterado. Essas alterações se dão por conta do meu plugin Lightspeed Cache. Ele faz alterações, mas o htaccess original do WordPress não tem esta aparência. Na documentação oficial do WordPress, podemos ver a aparência original do htaccess. Em uma situação de erro, você pode copiar o conteúdo, colar o novo conteúdo dentro do htaccess e salvar o arquivo. Isso vai ajudar você a testar se o seu site voltará a funcionar ou não. Caso o site não volte a funcionar, restaure o arquivo como ele estava e vamos para o próximo passo. Aumentar a memória do próprio WordPress também é um passo que resolve muitos dos problemas. Aumentar a memória disponível para o WordPress. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar com a sua empresa de hospedagem qual é o limite de memória disponível no seu servidor. Nesse que nós estamos utilizando, é um plano próprio para o WordPress, nós temos 3 GB de memória. Eu coloquei 1 GB para o PHP e agora vou aumentar também a memória disponível para o WordPress. Então, eu venho aqui em Arquivos, File Manager. Caso você hospede o seu site em outro lugar, você pode acessar o gerenciador de arquivo pelo painel da sua empresa de hospedagem. Caso você queira mudar de empresa de hospedagem, e eu recomendo que você clique no link da descrição para ter o desconto em planos anuais ou maiores dentro da Hostinger. Acesse o gerenciador de arquivos, venha para Public HTML, WP Includes, procure o arquivo chamado Default Constants. Vamos procurar o arquivo, achamos ele aqui. Aqui está o arquivo Default Constants.php. Vamos clicar 2 vezes no arquivo, vamos rolar. E aqui, onde o WordPress define os limites de memória, nós vamos colocar esse limite de memória como 1024. Novamente, alterar aqui embaixo também para 1024. E aqui embaixo nós temos o WordPress Multisites. Não estamos utilizando essa estrutura, mas caso estivéssemos, poderíamos também mudar para 1024. Vamos salvar e pronto.
A partir deste momento, o WordPress poderá usar mais memória RAM disponível do sistema, o que resolve muito dos problemas com plugins que exigem um uso maior de memória RAM. Uma outra maneira de corrigir erros é você desativando ou trocando o tema que o WordPress está usando no momento. Vamos lá. Se você tiver acesso ao painel, você vai fazer de uma maneira bem simples. Aparência, temas, seleciona um tema diferente e clica em Activate. Assim, o tema será ativado e isso trocará toda a interface do site. Fazendo assim, você pode acessar o seu site e verificar se ele voltou a funcionar. Ok. Caso você não tenha acesso ao painel do WordPress, também é possível fazer isso através do banco de dados. Vamos lá para o passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o gerenciador de arquivos da sua hospedagem para que nós possamos verificar quais outros temas você tem instalado. Acesse publicar.html, vá até a pasta WP Content, vai até a pasta Themes e dentro da pasta você verá todos os temas. Esses temas são os temas padrões do WordPress. Ok. Agora nós vamos no seu painel da sua hospedagem e vamos localizar o seu banco de dados, ok? phpMyAdmin e vamos entrar no phpMyAdmin para poder modificar o seu banco de dados. Nós vamos procurar uma tabela do WordPress que é responsável por alterar o tema padrão do WordPress. Vamos aqui no nosso banco de dados, nós temos a tabela Options e nós vamos procurar aqui a tabela Temas. Vamos trocar aqui para a página 2. Perdão. E aqui nós achamos o Template e o Style Sheets. Aqui são as duas tabelas que você precisa alterar para trocar o tema do WordPress. Então vamos lá. Vamos supor que eu não queira usar esse tema, pois esse tema está gerando um problema no meu site. Eu posso vir aqui e pegar o nome de outro tema, clicando aqui em Rename, copio o nome do tema, cancelo, venho até aqui, clico 2 vezes e troco o nome do tema. Aqui embaixo, novamente, trocando o nome do tema, clico fora da tela e pronto. As duas linhas foram trocadas e alteradas. Ao voltar para o meu WordPress, eu vou perceber que o tema que está ativo agora é novamente esse tema aqui. Então, fazendo isso, eu troco o tema ativo e caso o tema ativo estivesse gerando qualquer tipo de erro dentro do meu WordPress, eu acabo de corrigir ele. Feito isso, ou eu troco o tema do meu site, ou eu atualizo o tema que estava causando problema. Em alguns casos, o simples fato de limpeza de cache já resolve problemas dentro do WordPress. Então, o que nós iremos fazer? Clicando aqui ao lado do botão de Refresh, nós vamos em Site Settings ou configurações do site. Vamos em Delete Data, apagamos os dados, resetamos as permissões e fazemos um reload da página. Mas ao invés de clicar no botão Reload, eu vou pressionar no teclado Ctrl e a tecla F5 para que eu faça um reload sem cache. Feito isso, a página será recarregada sem a utilização do cache e, caso eu tenha algum problema que o cache causou, ele estará resolvido. O seu tempo é dinheiro. Se você precisa de uma equipe para resolver os problemas com seus aplicativos, sua infraestrutura e sua aplicação web, entre em contato conosco. No link da descrição tem a nossa agenda aberta a público, com horas e dias que você pode selecionar, fazer o checkout e ter o nosso atendimento exclusivo de um bando de alucinado por tecnologia para um cliente que precisa. Seu tempo vale muito para nós. Se você não quiser, tudo bem, é só assistir o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver o seu problema. E se você quiser ganhar dinheiro resolvendo problemas de WordPress, tem um link na descrição que vai te levar para o melhor treinamento que existe. Eu quero que você pense o seguinte: o que você acha mais provável? Que alguém te pague $1.000 por um site que ele nem sabe se precisa, ou que alguém que já tem um site funcionando e tem um problema te pague $1.000 para resolvê-lo? Resolver problemas de ferramentas que já existem é um mercado enorme e pouco explorado. Você tem a oportunidade de trabalhar a urgência, a necessidade de negócios que já estão ativos. Clica no link da descrição e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, galera, se nenhum dos outros passos desse vídeo tiver conseguido resolver o seu problema, eu vou ensinar vocês agora como entrar em contato com o suporte do Disable Comments pelo WordPress.org. Eu vou deixar o link aqui dessa página onde eu tô no primeiro comentário fixado para vocês poderem acessar exatamente esse lugar onde eu tô aqui, tá? Beleza, entrando aqui no WordPress.org, você vai fazer login na sua conta, nós vamos clicar aqui na parte da direita inferior, na parte de suporte do plugin.
Entrando aqui na parte de suporte do plugin, nós vamos em Create a Topic, que nada mais é do que criar um ticketzinho de erro para você poder mandar para a equipe de suporte eles te ajudarem a resolver o problema que você está tendo. Vamos lá, primeira coisa, você vai adicionar um títulozinho para o seu tópico, você vai adicionar o link do seu site, e agora eu vou deixar aqui uma dicasinha de ouro que a gente deixou pronta para vocês, que vai estar também aí no primeiro comentário fixado. Basicamente eu vou deixar aqui toda essa parte que eu acabei de colar aqui dentro do corpo da mensagem, eu vou deixar pronto para vocês vão precisar preencher com os seus dados, e aqui vai ter tudo que você precisa enviar para a equipe de suporte, para eles conseguirem resolver o seu problema da maneira mais rápida e eficiente possível. Eles vão conseguir entender o que você está rodando e como o seu ambiente está funcionando, para eles poderem analisar e decifrar o quanto antes qual é a causa do erro que você está recebendo, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você colocar é a sua empresa de hospedagem, que no nosso caso aqui é a Hostinger. Você vai colocar também a versão do seu PHP, a versão do seu WordPress e a versão do plugin deles que você estiver utilizando dentro do seu site, beleza? Eu vou deixar um adendo aqui para vocês adicionarem todos os plugins que tiverem ativos dentro do seu site, e caso você tenha algum tipo de plugin de cache, eu também recomendo que você deixe ele a parte dos outros plugins que você acabou de colocar aqui. Em cima você coloca ele à parte e deixa claro se ele está ativo ou não no momento que você estiver recebendo esse erro, porque tantos plugins que estão instalados quanto o plugin de cache pode causar algum tipo de erro, mesmo que eles não tenham nenhum tipo de ligação com o plugin que você está utilizando, beleza? Eles ainda podem acabar entrando em conflito e causando o erro que você está recebendo. Como eu ensinei vocês nos passos anteriores desse vídeo a ativar o WP Debug, qualquer mensagem que você tenha recebido nele, também coloque dentro aqui da mensagem, porque provavelmente vai ajudar muito o programador que for te atender a resolver o seu problema. Eu vou também agora, por fim, dentro da mensagem que a gente vai enviar para o suporte, a gente vai colocar 2 textozinhos rápidos, o primeiro explicando o que você está tentando fazer e como isso deveria funcionar, e o segundo explicando como isso realmente está funcionando no seu site e qual é o erro que você está recebendo, beleza? Um adendo final, tudo que você for escrever dentro dessa mensagem, tudo que você for escrever dentro desse ticket que nós vamos enviar, escreva em inglês, porque essa é a língua mais utilizada no mundo e a principal língua utilizada dentro da web. E com certeza a mensagem estando em inglês vai fazer com que a equipe de suporte tenha uma facilidade maior para te entender e te responda com muito mais rapidez. Vamos lá. Agora nós vamos adicionar aqui umas tagzinhas, só para deixar claro que isso aqui, esse ticket que nós estamos enviando, esse tópico que nós estamos criando, ele é sobre um erro que você está recebendo. E antes de enviar, nós temos aqui algumas caixinhas que basicamente vão falar sobre o conteúdo. Você não precisa marcar essas, a não ser que o que está escrito nelas realmente seja relacionado com o que você escreva dentro da sua mensagem. Recomendo que você leia elas e analise, caso seja realmente necessário, marque uma delas, mas provavelmente você não vai precisar marcar nenhuma dessas duas primeiras. A última eu recomendo que você marque, porque ela basicamente vai possibilitar que o WordPress.org te envie um e-mail quando o seu ticket for respondido. E é isso. Você pode dar um submit, você vai ter entrado em contato direto com a equipe de suporte do plugin. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou!